Bom, hoje eu vou estar falando aqui da função corrente, continuação da nossa aulinha que a gente teve sobre a derivada material. Por falar nisso, vamos falar um pouquinho da equação da continuidade que a gente deduziu, né? Na verdade foi a equação da continuidade, não foi a derivada material. A derivada material vem depois. Eu acho que eu já fiz, na verdade, ou não. Enfim, se eu não fiz, vai sair. Bom, a gente tem que a equação da continuidade nos diz que dρ dt mais 1 sobre ρ, perdão, mais ρ que multiplica o div de u tem que ser igual a zero, né? Vamos assumir regime permanente e um escoamento 2D. Tá? O que isso implica? Isso implica que ρ não varia com o tempo, então isso aqui é zero. Então a gente vai ter que ρ vezes o div de u, o div de u vai dar zero. Então a gente tem que o div de u tem que dar zero. Beleza. Agora a gente vai definir um campo vetorial tal que u é igual ao hot desse campo psi, beleza? Então a gente vai ter que, substituindo essa equação nessa, a gente vai ter que o div do hot de psi tem que dar zero. E veja que isso é verdade. Isso é verdade para qualquer campo vetorial psi. Qualquer campo, isso vai ser verdade e dá para provar, tá? Vamos provar isso aqui então. A gente tem que o div de qualquer coisa vai ser del xi dot do hot de psi. Mas quem é o hot de psi? Bom, o hot de psi é igual a o determinante dessa matriz, né? É x, é y e é z, del x, del y, del z, psi x, psi y, psi z. E a gente calcula esse determinante, né? Isso aqui eu não falei, mas esse del x, isso aqui é um jeito mais elegante de escrever del x, por exemplo. E o del y é um jeito mais elegante de escrever del y e assim por diante, tá? É só pra ficar mais compacto e não ficar escrevendo esse diferencial toda hora. Então isso aqui vai ser igual a, na direção x vai ser del psi z, del y, né? Vai ser esse vezes esse, menos esse vezes esse, que vai ser del psi y, del z na direção é x, menos del psi z, del x, menos del psi x, del z na direção é y, mais vai ser na direção z agora, né? Então vai ser del psi y, del z, menos del psi z, del y é z. Beleza? Agora a gente vai ter que tirar o divergente disso, né? O divergente disso vai ser o quê? Então, na verdade, eu vou aqui então aplicando-se o div, que é o nabla ponto, né? Vai ser o que? Na direção z vai ficar del x, que multiplica del psi z, del y, menos del psi y, del z, menos del y, del yz, cacete! Del psi z, del x, menos del psi x, del z na direção é y, né? Mas acabaram as direções porque agora a gente está fazendo produto dot, então ele vai comer um vetor de base. Del z, del psi y, del z. Na verdade isso aqui tá errado, tá? Aqui era pra ser x. X aqui, x aqui. X aqui, x aqui. Então aqui era del x. Perdão. Menos del
psix, del y, beleza? Então a gente vai fazer que isso aqui é igual a del ao quadrado psi z sobre del x del y menos del ao quadrado psi y del x del z, caralho, menos del ao quadrado psi z del y del x mais del ao quadrado psi x del y del z, mais, o áudio tá saindo, tá, mais del ao quadrado psi y del z del x menos del ao quadrado psi x del z del y. Agora, se eu fiz tudo certo, tudo deve se cancelar aqui. Isso aqui cancela com isso aqui, porque são iguais em sinais opostos. Isso aqui cancela com isso aqui, e isso aqui cancela com isso aqui, perfeito. Então isso aqui vai dar zero, e percebam que eu não falei nada sobre o psi, tá? Eu só falei que ele é um campo vetorial qualquer, não importa qual. Então a gente acabou sem querer, querendo, que a gente acabou de provar uma identidade vetorial aqui, que é essa aqui, que é o divergente do hot de um campo vetorial vai ser sempre zero, sempre. Tá vendo que a gente não especificou nada sobre phi e já deu zero, psi, quer dizer. Beleza. Então a gente tem que ver, tem que ser igual ao hot de psi, tá? Ok. Porém, pela equação da continuidade, a gente tem que se é um escoamento bidimensional e V tem componente XY, então o hot do psi tem que dar... tá, calma aí, eu vou falar assim pela parte aqui. Então V, ele vai ser uma função que vai depender da componente X e uma componente Y. Tranquilo? Com isso em mente, a gente pode calcular, aplicar isso aqui na definição de hot e falar que psi vai ser uma função psi de xy na direção z, porque a gente está tirando hot, que é um produto vetorial, e como a velocidade de v está no plano xy, se eu tenho alguma coisa que vai ser o hot de psi, o psi tem que estar no plano z. Faz sentido isso? Então eu posso definir o psi, o hot de psi, como sendo igual a isso aqui, ó, x faz sentido ou não? Ele só tem componente z. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser... Deixa eu colocar isso aqui mais pra cima pra ficar mais fácil de ver. Pera aí. Isso aqui vai ficar... No eixo x vai ser del psi del y. E no eixo y vai ser menos del psi del x. Ou seja, Vx tem que ser igual a del psi del y e Vy tem que ser igual a del psi menos del psi del x. Por isso que vem esse menos, tá? Normalmente os livros só jogam isso na tua goela, sem falar de onde veio o menos, veio desse produto vetorial aqui. Beleza. Eu tenho isso como informação. E agora, o que a gente quer fazer? Cara, agora, isso aqui é uma equação, tá? Só que a gente ainda não jogou isso de volta na equação do div. A gente sabe que pela equação da continuidade, escoamento incompressível, lembrando que não existe fluido incompressível, é escoamento incompressível, a gente vai ter o quê? Que o div de v tem que ser zero. Só que quem é o div de v? É del vx del x mais del vy del y. Só que a gente vai jogar isso aqui em cima. Então vai ficar del... Quem é vx? Psi del y. Então vai ser del x del y menos del ao quadrado psi del x... Opa, del y del x, beleza? Então, beleza, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Isso aqui tem que ser igual a zero, interessante. E tá, eu fiz um monte de manipulação, cheguei nessa expressão aqui, mas em que isso nos ajuda, né? Pra que isso serve? Bom, isso aqui é útil porque, se você perceber bem, eu chamo isso aqui de função corrente, mas ainda não expliquei de onde vem o nome função corrente. O que isso tem a ver com linhas de corrente, né? Porque a gente tem três maneiras de escrever um fluido.
a gente tem linhas de corrente, linhas de emissão e linhas de trajetória. Linhas de trajetória tem mais a ver com a visão lagrangiana de fluidos, e a gente pode definir ela como sendo a trajetória que uma partícula que passou por um ponto x0, y0 no instante de tempo t0 percorreu no instante de tempo t'. Linhas de corrente são linhas que você tira uma foto do flow num determinado tempo, então pá, tirou no t igual a 5. E aí você traça uma linha que qualquer partícula nessa linha, o vetor velocidade dessa partícula é paralelo ao vetor deslocamento dessa linha. E linhas de emissão são as linhas que ligam todas as partículas que passaram por um mesmo ponto x0, y0 durante um período de tempo, ΔT. Beleza? Então, por que isso aqui se chama linha de corrente, né? Bom, da ideia de linha de corrente, a gente tem bem a seguinte ideia, de que dV, x, dsxv tem que ser igual a zero. É da própria definição de linha de corrente, né? Linha de corrente é uma linha cuja qualquer ponto nessa linha, o vetor velocidade é tangencial a ela. Então, é por isso que isso aqui é verdade. Só que a gente pode, a partir disso aqui, se a gente abrir esse produto aqui, a gente vai ter a seguinte relação, que dx dy tem que ser igual a vx sobre vy. Isso aqui a gente pode separar falando que vy dx tem que ser igual a vx dy. Só que a gente já sabe vx e vy em termos da função psi. Então, vy, quem é vy? É menos del psi del x dx tem que ser igual a vx. Quem é vx? Del psi del y dy. Só que a gente pode passar esse subtraindo, então a gente tem que del psi del x dx tem que ser mais, né, porque tipo, vai passar para menos, só que daí a gente pode botar mais evidência. Del psi del y dy tem que ser igual a zero. Mas quem que é isso aqui? Ora, isso aqui nada mais é que d psi. Na verdade... Eita, poxa, meu PC fez um barulho mega estranho. Isso aqui na verdade é d psi. Por quê? Isso aqui é o diferencial de psi. Isso aqui basicamente mede o quanto psi vai variar para cada passinho que ele der no plano xy. E o que isso significa? Isso significa que a função corrente ela vai ser sempre zero numa linha de corrente, tá? Então, ela vai ser sempre zero numa linha de corrente, beleza? Então, se você andar um pouquinho na linha de corrente, a função psi, ela não varia. Isso é importante pra gente, porque a partir de agora a gente vai poder resolver as equações de Navier-Stokes pro escoamento bidimensional. A gente vai precisar resolver ela só uma vez ao invés de duas, porque se a gente resolve pra psi, a gente descobre os valores de vx e vy, beleza? Eu não lembro se eu fiz um vídeo do derivado do material, mas se eu não fiz vai estar saindo. E eu posso fazer um vídeo também de linha de corrente, trajetória de emissão, para ficar mais claro, porque eu só vomitei esses conceitos aqui. Linha de corrente, eu já falei, qualquer ponto nessa curva ela é tangente ao vetor velocidade nesse ponto. Linha de trajetória, literalmente a trajetória com a partícula que passou pelo ponto x0, y0, um tempo t0 esteve, e a trajetória que ela fez. E as linhas de emissão são as linhas que as partículas que saíram de um mesmo ponto no espaço em tempos diferentes faz quando você liga elas. Então isso aqui seria a linha de emissão, beleza? Então é isso, espero ter ajudado a mim mesmo no futuro e qualquer outra pessoa que esteja vendo isso. Um abraço e falou!